Lição de número 9. Uma família nada perfeita. Chegamos à nossa 9ª lição da nossa faixa etária de adultos, onde estamos estudando hoje a respeito da família de Davi, de quando veio, sobre aquela família, muitas situações difíceis, muitas situações complicadas, e tudo isto, com certeza, em decorrência das falhas de Davi, falhas graves, com relação ao caso ali de Batseba e Urias, que era esposo desta mulher e que veio a ser morto através de uma ordem dada pelo próprio Davi. E a Bíblia é claríssima ao dizer para nós, primeiramente aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de que Deus não se deixa escarnecer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Existe uma lei chamada de lei da semeadura, onde tudo que se planta, colhe. A nossa verdade prática diz que tudo que os membros da família plantarem, certamente colherão. Colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Nós temos um texto base, uma lição bíblica em classe, baseada em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 2, vamos ler até o versículo de número 5, depois vamos pular para outros versículos que vêm logo em seguida. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, verso 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe e Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, Nefec e Jafia, e Elisama e Eliada e Elifelete. 2 Samuel 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra teu sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Nossa introdução da nossa lição de hoje. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e até mesmo morte. Já podemos ver até aqui na nossa lição, inclusive na própria leitura, que Davi está descumprindo
uma ordem de Deus. Deus disse que os reis de Israel não multiplicassem mulheres. O que veio a ser também a queda de Salomão. Né? Salomão, quando assume o trono de Israel, havia esse mesmo mandamento de Deus, que os reis não multiplicassem mulheres. E através da multiplicação das mulheres veio o coração de Salomão se apegar com os ídolos, né? Com seus deuses, e pecar contra o Senhor. Que veio Israel a ser dividido entre reino do norte e reino do sul. Só que Davi também já não vai bem nesse ponto, né? Porque ele... Veja que os filhos que foram citados na leitura bíblica em classe, cada um filho tinha uma mãe diferente, né? E não contentando-se com tanto, ainda pega, né? Manda buscar a mulher de Urias. Ele não tinha só uma esposa, uma mulher. Ele tinha várias outras à sua disposição. Porém, né, a sua avareza, a sua ganância, né, a sua incapacidade de gerenciar os seus próprios sentimentos levou ele a até mesmo ordenar a morte de um soldado fiel para que ele pudesse desfrutar do prazer com a sua esposa. Então isso foi mal e isso trouxe consequências muito sérias sobre a vida de Davi e sobre toda a sua casa. Primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido no seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade como rei. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Em termos de reinado, Davi estava indo muito bem. Conseguiu unir o povo, unir a nação, né? Mas no âmbito familiar, Davi não ia nada bem. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que poderia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, né, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Ora, se cuidar de uma única família, de uma família unificada em uma única casa, já não é tarefa fácil. Como dependemos da graça de Deus para sermos levados a bom termo, imagina você cuidar de famílias, não de uma só. Porque, como falei recentemente, cada filho, uma mãe diferente. Entende? Então, como Davi ia conseguir gerenciar tudo isso? Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca e esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. No caso, Tamar, irmã de Absalão. Uma mulher bonita, uma mulher virgem, né? Sua beleza atraiu quem? Atraiu Aminon,
seu meio-irmão, porque não era irmão de Tamar por parte de mãe, mas apenas por parte de Davi, né? Aminon, que era o filho primogênito de Davi com Ainoã, já com outra mulher diferente. Aí entra em cena aqui Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Nada tem a ver com a paz. A história de Absalão é completamente contrária ao significado do seu nome. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi, quis tomar o trono, envergonhou as mulheres, né, do seu pai, deitando-se com ela em público. Então, o nome não trouxe aí nenhum efeito na vida do Absalão. Aí tem também o Aminon, né? Que quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais, inclusive acrescentar aqui impróprias, ilícitas, porque a paixão dele era pela sua própria meia-irmã, Tamar. Tinha ali uma paixão doentia e foi por causa desse comportamento que ele, né, se apaixonou doentiamente aí pela sua meia-irmã Tamar. Então ele fica doente de angústia e de desejo incontinente por ela. E por isso não comia nem bebia. Totalmente dominado por essa paixão, o cidadão estava totalmente descontrolado. E ao mesmo tempo desconhecida, né? Uma paixão que existia, mas era desconhecida por Tamar. Quer dizer, Tamar não sabia que esse cidadão, né, o Aminon, estava desesperadamente apaixonado por ela. Em meio a tudo isso, aparece um conselheiro do mal. Um conselheiro do mal para aumentar a tragédia, né, para trazer aí, né, uma tragédia sobre a família do rei. Jonadab. Jonadab, que era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de, ou Simeia, né, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Ou seja, o que vemos aqui, o mal sempre atrai outro mal. E por isso esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, que era a vítima dessa situação. Porque um conselheiro do mal, ele poderia ter aconselhado aí o Aminon a ir ter com o rei e a pedir a sua meia-irmã, já que na época acontecia isso, né? Mas não, ele traça um plano para envergonhar mesmo tanto a Tamar como a família real. Então, como já disse, o mal sempre atrai outro mal. Por isso que é importante tratar o mal no seu nascedouro, para que ele não cresça e finde atraindo outras situações. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Senão ele acaba de estragar tudo, né? Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro, que a gente possa ficar longe dessas pessoas. Pedir a Deus para manter distância, né? Nosso terceiro tópico, o problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado, né, do rei. O pecado de Davi foi confrontado através do profeta Natã. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério,
dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado, o seu mau exemplo que levou ele a perder completamente a autoridade, né, sobre a sua família. Nesse quesito, nessa questão, não havia um bom legado, né, a deixar aí para os seus descendentes. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natan disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos, né, de Davi chegasse ao ponto de coabitar com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Enquanto isso, Davi fugia desesperadamente. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã, Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meu irmão, Aminon. Veja que um mal sempre está atraindo outro mal. Como vingança pelo abuso de sua irmã, Tamar sofreu, e sofreu bastante. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, de mentira, de estratégia, de armadilhas, né, a fim de atrair o inocente. A inocente Tamar foi atraída para um laço indigno, imoral, profano. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, veja que Aminon, em vez de amá-la, a desprezou, a aborreceu. Completamente aborreceu sua irmã. Mas e o rei Davi? Soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Tomou nenhuma atitude. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Porque o Absalão, né, viu o rei ficar quieto, não se conformou, findou tramando um plano aí para matar o seu irmão Aminon, como de fato aconteceu. E mais tarde ele cavou, né, sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar o trono, né, findou morrendo. A princípio ficou enganchado numa árvore, fugindo dos soldados de Davi, findou sendo morto ali, entesado por arcos e por flecha, aliás. Então o rei chora amargamente, né, a morte do seu filho Absalão, de uma maneira que estava levando o povo a entristecer-se completamente também. Davi está ficando só. Então é necessário vigilância, necessário muito cuidado, muita cautela, necessário estarmos atentos e entender, gente, que a prática sexual ilícita, ela sempre vai trazer consequências dolorosas, consequências difíceis, consequências complicadas. Então, o melhor mesmo é seguir o padrão de Deus, o padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Não ser vendido ao pecado do prazer, né? Mas entregar-se ao Senhor e desfrutar apenas daquilo que Deus nos dá. Apenas aquilo que Deus nos dá com pureza, com a sua bênção. Último subtópico: vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, com nossos filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, né? Acompanhando de perto o que acontece nos lares e eles mesmos sendo exemplo para os filhos,
né? Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da sua própria casa. Quer dizer, nenhum conselho, nenhuma repreensão é eficiente quando há um mau exemplo da parte do pai ou da parte da mãe, né? Fica difícil. Então, meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Se não dermos bom exemplo, a gente pode arruinar a vida dos nossos filhos. Portanto, somos convocados por Deus a darmos bom exemplo para os nossos descendentes. Concluímos dizendo que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e também segurança para os seus filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. É muitos desajustes. E a bênção no lar começa não com os filhos, começa com os pais. Os pais temendo a Deus, se desviando do mal, dando bom exemplo para os filhos, né? Prestando atenção nos filhos, estando atentos, contribuindo para o crescimento intelectual, espiritual deles, né? Contribuindo para a formação do caráter dos filhos. E isto é extraordinário. Então, que Deus abençoe os amados. Até a próxima lição, se o Todo-Poderoso nos conceder esta graça.